Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Gente, bom dia para quem tá aqui comigo, bom dia para quem tá vendo essa live gravada, né? Hoje a gente vai conversar sobre tipos de cocô, tá? É algo que parece super básico, super simples, mas grande parte das pessoas não olham o próprio cocô, gente. Isso, assim, é uma coisa que precisa mudar. Se você não olha o seu cocô, você precisa ficar aqui para você conseguir analisar como estão suas fezes. E aí a gente tem que entender que o tipo de cocô, ele vai dizer muito sobre a nossa saúde. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou falar sobre os 7 tipos de cocô de acordo com a escala de Bristol e o que a gente precisa fazer para melhorar cada um desses tipos de cocô, tá bom? Bom, então a gente vai classificar o tipo de cocô, né, as fezes, pela escala de Bristol, né, uma escala que vai de 1 a 7 e ela mostra ali pra gente 7 tipos de cocô, tá? Que depois eu vou até deixar aqui nos stories pra vocês também, uma imagem para vocês verem e conseguirem olhar para o cocôzinho de vocês e identificar qual cocô você está fazendo e o que você precisa melhorar para ir pro cocô perfeito, tá? Então, começando pelo cocô tipo 1. O cocô tipo 1 é um cocô de bolinha, é o famoso cocô de cabritinho, né? Que muitas pessoas fazem, né? Tem gente que fala assim para mim no consultório: ah, Gabi, eu sento lá no vaso, parece que vai vir um cocô e quando eu vejo tem só uma bolinha, né? Então, é o famoso cocô de cabritinho. O cocô tipo 1, gente, ele é um cocô que não é legal, é um cocô que tá ruim, né? E que ele indica pra gente uma sensibilidade à farinha de trigo, então principalmente ao glúten e ao leite, tá? Então no cocô tipo 1, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é aquele cocô de bolinha, não é por falta de água. Normalmente é porque a pessoa tem alguma sensibilidade ao trigo ou ao leite, tá? Normalmente esse cocô pode vir acompanhado de um pouquinho de muco ou de umas pontinhas brancas, que normalmente são proteínas mal digeridas aí pelo nosso organismo, tá? Então esse é o cocô do tipo 1. O cocô do tipo 2, ele já é um cocô de bolinhas juntinhas. A gente fala que é o cocô tipo cacho de uva, tá? Então no cocô tipo 2, a pessoa realmente ainda tem uma sensibilidade aí ao trigo ou ao leite, né? Só que talvez ela bebe um pouco mais de água ou ela come um pouco menos desses alimentos e aí, consequentemente, essas fezes elas já conseguem formar um aglomerado, tá? Agora, no cocô tipo 1, normalmente a pessoa tem a sensibilidade ao trigo ou ao leite e ela come em grande quantidade ou com uma frequência muito grande e às vezes, para completar, ela não bebe água, tá? E aí, naturalmente, ela vai fazer um cocô do tipo 1. O cocô do tipo 2, ele também tem relação com a sensibilidade ao trigo ou ao leite, porém, ele já é um cocô que já tá mais juntinho, né? E aí pode ser que a pessoa coma um pouco menos desses alimentos ou que ela beba um pouco mais de água e isso favoreça com que essas fezes se juntem, tá? Mas também é muito comum da gente encontrar um muco, né, no cocô do tipo 2 também, tá? Depois a gente vai pro cocô do tipo 3. O cocô tipo 3, ele já é um cocô quase perfeito, tá? Então ele já é um cocô que ele tá formado, então ele tá inteirinho, só que ele não tá com as bordas tão bonitinhas e tão lisinhas como o cocô, que é o cocô perfeito, que é o próximo que eu vou falar, tá? Então no cocô tipo 3, o que a gente tem que pensar? No consumo de alimentos que você tem sensibilidade, como trigo ou leite, a gente tem que pensar no consumo de água e no consumo de gorduras, tá? Por quê? O que a gente tem que lembrar? Que muitas vezes você vai sensibilizar o seu intestino consumindo aí alimentos que inflamam, né? Como o trigo e o leite. Muitas vezes também a pessoa entra em uma dieta de emagrecimento e ela reduz muito o teor de gordura da dieta e aí, consequentemente, ela não consegue formar fezes homogêneas e essas fezes ficam com rachaduras ali na borda, ou ela não bebe a quantidade de água suficiente e aí, consequentemente, ela vai ficar com essas fezes mais ressecadas, com essas bordas das fezes mais ressecadas, tá? Então, o cocô tipo 3, a gente tem que analisar essas 4 coisas. O consumo de trigo e leite, que muitas vezes vai deixar essas fezes mais ressecadas, mais endurecidas. Segundo, o consumo de água. Então, o quanto de água você está consumindo no dia. Essa quantidade de água, ela é suficiente para
deixar essas fezes mais molinhas, menos ressecadas, fezes que têm mais facilidade para sair. E quarta coisa que você vai avaliar quando você faz o cocô tipo 3 é se você está consumindo gordura em quantidades adequadas, tá? Então, muito cuidado aí, você que vai fazer dieta e consome ricota e corta tudo e consome só alimentos light, por exemplo. Então, o teor de gordura da sua dieta vai reduzir bastante e, consequentemente, você pode ter aí fezes mais ressecadas, menos homogêneas, tá? Então, fique bastante atenta a isso. Depois do cocô 3, a gente tem o cocô do tipo 4, gente. O cocô 4 é o cocô perfeito, tá? O cocô 4 é o que a gente chama de cocô perfeito, né? Porque ele é tipo uma bananinha madura, ele tem as superfícies lisas, ele sai inteirinho, suja pouco papel, porque ele não tá ali amolecido, né? E ele afunda no vaso, tá? Então, no cocô tipo 4, a gente vai entender que o seu organismo, seu corpo está funcionando de forma adequada, você tá formando essas fezes de forma adequada. Então, provavelmente, a sua ingestão de água tá ok, a sua quantidade da ingestão de fibras está ok, gordura está também em quantidades adequadas e, além disso, você não está consumindo ou está consumindo em pouca quantidade aqueles alimentos que você tem sensibilidade, tá? Então, o cocô 4 é a sua meta de vida, tá? O cocô 4 é o cocô perfeito. Bom, e aí o que a gente tem que lembrar? Que muitas vezes, gente, a gente vai fazer um pouquinho de cocô perfeito e um pouquinho de cocô ruim. Então, muitas vezes essas fezes, elas podem ter dois tipos, né? Então, eu faço ali um pouquinho do cocô de bolinha e logo em seguida ele já vem o cocô do tipo 4. Isso pode acontecer, tá? Isso é comum, principalmente quando a pessoa tem uma alimentação ali. Depois de um final de semana, por exemplo. Às vezes ela bebeu a quantidade certa de água, ela comeu fibra, ela fez exercício físico, mas ela comeu ali mais alimentos que inflamam. Então essas fezes, elas podem vir ali no começo de bolinha e depois ela vem um cocôzinho inteiro, bonitinho, tá? E aí, é muito importante que, além dessa consistência das fezes, vocês também olhem se essas fezes estão afundando, tá? Porque o cocô, o ideal é que ele afunde. Quando o nosso cocô afunda, a gente vai conseguir afirmar que a quantidade de fibras da dieta, ela está ok, né? Então, essas fibras, elas vão pesar nas suas fezes e vão fazer esse cocô afundar ali no vaso, tá? Então, o cocô que tá boiando, você já tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, que provavelmente ele não tá legal, né? Depois do cocô tipo 4, que é o cocô perfeito, a gente vai ter o cocô do tipo 5. O cocô do tipo 5, ele já é um cocô mais amolecido, ele não chega a ser uma diarreia, mas ele não tem fezes formadas, tá? Então, são fezes despedaçadas, né? E normalmente ele tá ligado a excesso na quantidade, no consumo de fibras, excesso de gordura ou algum alimento que também te causa sensibilidade, mas que aumenta a permeabilidade intestinal e faz o seu intestino funcionar em maior quantidade, tá? Então, no cocô do tipo 5, normalmente ele vai ser aquele cocô que suja mais o papel, né? Porque ele tá mais amolecido, ele suja o vaso, ele não cai inteiro, normalmente também ele não afunda, tá? Então, são fezes aí que a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ao contrário do cocô tipo 1, que ele é separadinho, mas que são bolinhas durinhas, que às vezes até fazem barulho quando caem no vaso, o cocô do tipo 5, ele já tá mais amolecido. Então, ele já tem mais relação com excesso de fibras, com excesso, às vezes, de água, o que não é comum, tá? Mas ele já é um cocô que tá caminhando ali pra diarreia. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá? Depois, a gente tem o cocô do tipo 6, né? O cocô do tipo 6, ele é um cocô que tá ali quase na diarreia, né? E aí, no cocô do tipo 6, a gente vai ter essas fezes que não estão formadas. Então, no tipo 5, a gente ainda tem uns pedacinhos, né? Ele não tá legal, mas ele ainda tá em pedaços. No cocô do tipo 6, a gente vai ter quase uma água, né? Então, são aquelas fezes que saem sem formato, normalmente muito amareladas, que sujam muito o vaso e sujam muito papel também, tá? Então, no cocô do tipo 6, a gente tem quase ali um quadro de diarreia com fezes líquidas, né?
O que acontece no cocô do tipo 6, gente? Provavelmente excesso no consumo de gordura, excesso no consumo de fibras, má digestão, tá? Então, às vezes a pessoa não tá fazendo um processo digestivo saudável, o intestino não tá conseguindo absorver o que ele precisa e aí, naturalmente, essas fezes estão saindo muito amolecidas, tá? Ou também pode ter algum alimento que você está comendo que te cause sensibilidade e aí a gente vai mais, talvez, não tanto pro glúten, mas o leite, por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, que ainda não descobriram ou que já descobriram e insistem em consumir, elas podem ter um cocô do tipo 6, que é um cocô mais de diarreia, tá? Esse cocô também, ele é muito comum, ele é muito fácil da gente encontrar em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Porque às vezes ficaram ali com uma absorção intestinal prejudicada, com uma digestão prejudicada e, consequentemente, elas têm fezes mais amolecidas, né? O que gera também, gente, muita má absorção de vitaminas e minerais, né? E aí vai gerar sintomas como queda de cabelo, como unhas fracas, como cansaço, porque principalmente você deixa de absorver vitaminas do complexo B, tá? Então, se você faz cocô amolecido todos os dias, a gente tem que se preocupar com isso, tá? E aí, muitas vezes, além de as fezes estarem amolecidas, a pessoa vai ao banheiro ali várias vezes no dia, né? Então, tem a pessoa que fala assim, eu como e vou no banheiro, né? Sou igual um pato. E aí, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, tá? E aí, por fim, a gente tem o cocô do tipo 7, que é aquele cocô já com diarreia mesmo, que são fezes líquidas, que não tem forma alguma, que sujam muito papel, que sujam muito vaso, que são fezes amareladas, muitas vezes com resto de comida, né? Então a pessoa consegue ver aquilo que ela comeu. E aí, gente, é um quadro grave já de diarreia, o cocô do tipo 7, tá? Normalmente, o cocô do tipo 7, ele vai aparecer mais quando você passa por uma intoxicação alimentar, quando você realmente come alguma coisa que te faz mal. Porém, ele também pode aparecer em pessoas que estão saudáveis, tá? Saudáveis, entre aspas, que teoricamente não tem nada. Mas consumir alimentos que causem sensibilidade alimentar, ou excesso de fibras, ou excesso de gordura, ou alto consumo de ultraprocessados, como por exemplo presunto, peito de peru, excesso de queijo, de leite na dieta, ou até mesmo excesso de fibras, são coisas que vão favorecer o aparecimento dessas fezes do tipo 7, tá? E aí, óbvio, não preciso nem falar pra você que se você faz cocô mole, se você tem diarreia todo santo dia, você precisa urgente procurar ajuda. Pra quê? Para que você corrija esse intestino. Então, muitas vezes, a alteração na permeabilidade intestinal, então na parede intestinal, esse intestino que tem que ficar coladinho, ele abre e aí você começa a ter diarreia, você começa a ter uma permeabilidade intestinal aumentada, além de mandar para o seu corpo várias toxinas, a inflamação que está ali no seu intestino, ela pode ficar sistêmica e com isso você ter vários problemas de saúde, tá? Então eu falo aí de queda de cabelo, de unhas fracas, de cansaço, mas também de depressão, de ansiedade, pela má absorção de vitaminas e minerais que vão fazer falta ali em alguma região do seu corpo, em algum órgão, e aí você vai acabar tendo algum problema por causa disso, tá? Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem pra vocês nessa live primeiro, olhe o cocô de vocês. É muito importante que você, todos os dias que você faz cocô, que você olhe essas fezes, que você veja como elas estão. O nosso cocô, ele é um parâmetro pra gente entender como que tá o funcionamento do nosso corpo, tá? E o ideal é que a gente faça cocô todos os dias e que essa sessão de cocô, ela demore ali de 1 a 15 minutos. Se você fica mais do que 15 minutos sentada no vaso, fazendo força pra evacuar, algo de errado não está certo, né? Então, provavelmente você tá com fezes muito endurecidas, com fezes ressecadas, que você precisa fazer força. E aí, além de isso indicar algum outro problema de saúde, você pode ter hemorroidas, você pode ter um sangramento, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso também, tá? Então, olha o tipo de cocô, olha o tempo que você gasta para ir ao banheiro, né? Tudo isso é muito importante. E se você identificar que o seu cocô não tá do tipo 4, procure ajuda, né? Então, o nosso intestino,
o formato das nossas fezes, a cor das nossas fezes, elas vão dizer muito sobre a nossa saúde, né? E se você identifica ali em algo que você tem acesso, que você pode olhar todos os dias, que algo não está legal, é o momento de procurar ajuda e buscar fazer um cocô perfeito, um cocô do tipo 4. E como eu digo sempre para vocês, ter um intestino feliz. E se o seu intestino está feliz, você vai estar mais feliz também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários para mim e até a próxima. Tchau, tchau!